não escolhi a área. Eu escolhi a liderança. Ou seja, as pessoas não escolhem ou não se demitem, né, pela empresa. Se demitem pelos líderes, se escolhem os líderes. Porque eu não comprei a loja, eu comprei o conhecimento das pessoas e as condições comerciais. E foi assim que... Primeira lição de M&A. Nasceu o Carrefour. E você tem uma frase que eu gosto muito, tá? É muito fácil crescer no varejo. É muito fácil ganhar dinheiro no varejo. O difícil é fazer os dois. Se você não mostrar a sua competência, você é um fraco, certo? Te jogo na fogueira e você vai ter que saber pular a fogueira ou apagar a fogueira, né? Isso era a realidade do mercado. Traz os 20% super torcedores para dentro de você, para próximo de você. Identifica os 20% negativistas e saudosistas e manda embora. Não quero que o Pão de Açúcar seja good, eu quero que seja great, certo? Então, ele era assim, né? Não quero jogar o campeonato nacional, quero jogar o campeonato mundial. Qual? A gente está falando com uma pessoa que fez, em uma das companhias, mais de 50 integrações. Então, a gente não pode deixar de ouvir esse ensinamento. Toda vez que eu montei uma empresa para vender, eu nunca vendi. Toda vez que eu construí uma empresa para perpetuar, apareceu um monte de gente querendo comprar. O cara que compra uma empresa falando que ele já sabia que ia vender para aquele consolidador ou para aquele outro fundo é mentira. Fala pessoal, tudo bem? Estamos começando a segunda temporada, o primeiro episódio da segunda temporada, e hoje eu vou falar com um ícone do varejo. Um executivo que comprou mais de 50 empresas de varejo, supermercadistas, atacadistas de material de construção e eletrodomésticos. Trabalhou diretamente com a Abílio Diniz, trabalhou diretamente com o Beto Sucupira. Eu tô aqui hoje com o Hugo Bethlen e a gente vai ter uma aula de integração de M&A no varejo. Você pode se apresentar para o público, contar um pouquinho da sua história? Muito obrigado, Daniel. É um prazer estar aqui, né? E a minha vida foi varejo. Eu comecei como um varejista acidental e acabei escolhendo ser um varejista intencional. Você começou em consultoria, né? Na Arthur Andersen. Eu comecei na Arthur Andersen. Na verdade, eu comecei a vida num frigorífico, fazendo estágio no antigo frigorífico Wilson, que era a Comabra, que depois foi comprada pela Sadia, depois desapareceu, lá em Osasco. E nesse estágio eu tive o privilégio de fazer um estágio de filho de dono, apesar de estar longe de ser o filho do dono, né? Porque no dia que eu entrei na empresa, o fundador, seu Jorge Senociaí, me disse: eu tenho uma boa notícia e uma má notícia para você. Eu falei: qual é? Quando começa assim? Não, dá má logo de uma vez. A gente pediu concordata hoje. Para quem não sabe o que é isso hoje, é recuperação judicial. Falei: e aí? Tem alguma boa? Ele falou: tem. Meu filho que estava estudando nos Estados Unidos vai ter que voltar para assumir uma cadeira. E eu tinha planejado um super estágio para ele para conhecer a empresa inteira. E o RH preparou um negócio maravilhoso. Então, para a gente não jogar fora, você vai fazer. Né? E aí eu tive o privilégio de, durante um ano, fazer um estágio que foi desenhado para filho de dono, né? E com isso eu rodei todas as áreas. Terminada de rodar todas as áreas, o RH me perguntou: e aí, você viu exportação, você viu importação, você viu produção, você viu comercial, você viu marketing, você viu finanças, né? E aí, que área você quer ser efetivado? Eu falei assim: em auditoria interna. Aí foi assim, quase que uma ducha de água gelada, né? As pessoas falando: nossa, eu achei que era tão mais glamuroso alguma coisa. E já, Daniel, nessa época eu já descobri que, na verdade, eu não escolhi a área. Eu escolhi a liderança. Ou seja, as pessoas não escolhem ou não se demitem, né, pela empresa. Se demitem pelos líderes, se escolhem os líderes. E eu tinha escolhido o Sidney, que foi uma pessoa que marcou muito a minha vida, e comecei como auditor interno. Eu tinha um privilégio lá nessa época, que como eu fazia esse meio vida de filho de dono, né, sem ser filho de dono, eu também quis fazer em paralelo serviço militar, que eu já tinha sido dispensado, né? Meu pai era general, ele me dispensou do serviço militar, mas eu falei: mas eu quero fazer. E aí eu fui fazer a Escola de Oficiais da Reserva da Marinha, que é como se fosse um CPOR de Marinha, com a vantagem de ser só durante as férias escolares. E a faculdade? Essa é a parte boa. Porque o CPOR, você passa 9 meses abrindo mão da faculdade, né? São 9 meses seguidos. E esse curso, que chamava EFORM, Escola de Formação de Oficiais da Reserva da Marinha, era só durante as nossas férias escolares durante 2 anos. Naquela época, né, tem muita gente que não viveu isso,
a gente tinha 3 meses de férias completos no final do ano, 1 mês inteiro em julho. Mas, que a turma não acha que era moleza, né? Eu estudava semi-interno das 7 da manhã às 5 da tarde, de segunda a sexta e das 7 da manhã a 1 da tarde aos sábados. Então isso era para poder compensar a carga horária e poder ter essas férias longas. Então eu acabei prestando... Junto com o estágio? Exato, junto com o estágio. Então eu consegui prestar, entrei, e aí sim, uma exceção da empresa me liberou 4 meses, né, de férias por ano para eu poder fazer esse curso durante 2 anos. E quando eu estava já entre o primeiro ano e o segundo ano, lá na faculdade, eu fazia administração de empresas na FMU, chegou a turma da Arthur Andersen, que era uma das Big Six, que chamava antigamente, o que hoje é a Big Four, certo? Chegou lá fazendo recrutamento, nunca tinha ouvido falar neles. A única empresa que eu conhecia era a Price, porque auditava, né, a Comabra, o frigorífico Wilson. E eu falei, bom, deve ser interessante, vou preencher a ficha aqui. Aliás, preenchi e fui embora. Só queria dar uma recomendação para o público sobre Arthur Andersen. Tem um livro que é Os Melhores Alunos da Sala e também tem um filme que conta a história da Enroll e que levou junto a Arthur Andersen. Exato. É muito interessante, porque mostra o que o conluio, né, quando os interesses pessoais são superiores aos interesses da companhia, onde é que pode parar o negócio, certo? Na verdade, para na vala, né? Mas muito bem. E aí, eu preenchi a ficha e fui embora. E eu tava na Marinha. Eu entrei uma turma de 60, entrei em 32º. Quando eu passei para o segundo ano, eu passei como primeiro de turma. Então, muita gente que fala assim, pô, o que é C01? Eu falei, eu explico o que é C01. Aí eu fui comandante aluno no segundo ano. E nesse segundo ano, eu me formei em primeiro lugar, teve a formatura. E minha mãe foi para lá, era Rio de Janeiro, eu vim embora. E eu ligo para ela do telefone fixo, né? Que muita gente também não sabe mais o que é. Ficha. Ligo para ela e falo, e aí, né? Tem algum recado? Ela falou, tem um tal de Arthur, te ligou. Eu falei, Arthur, porra, não conheço nenhum Arthur, né? Ela falou assim, mas liga que parece ser importante. Aí eu liguei, atendeu o Arthur antes. Falei, ih, meu Deus. Lembrei, tinha preenchido uma ficha aí para poder fazer. Ele falou assim, olha, já acabou, o processo já acabou. Eu falei, tá bom, então vou ficar uma semaninha aqui no Rio ainda, emendar. E aí ele falou, qual é o seu nome mesmo? Aí eu disse, ele falou, tem uma oportunidade aqui se você chegar aqui amanhã. E aí eu peguei meu carrinho, subi a serra, no dia seguinte eu tava na entrevista lá pra fazer. A última entrevista, eram 3 entrevistas, a última entrevista era com um sócio. Quando terminou lá, ele falou, só que é o seguinte, você chegou atrasado e todas as vagas glamurosas já foram. Auditoria, tax, não sei o que lá. O que tem aqui é uma divisão pouco explorada chamada Small Business. A vantagem é que você aprende muito, mas você também trabalha muito. Bora lá? Bora lá. E aí tem uma história muito interessante, né? Que um dos seus primeiros clientes era um small business chamado Carrefour. Exatamente. Então eu entrei, fiz o primeiro mês de curso de contabilidade para todo mundo se nivelar no nível de auditoria. E quando eu terminei, me alocaram ao primeiro cliente meu de small business, chamado Carrefour, que na época tinha 4 lojas no Brasil. E eu fui para lá. Isso era que época? 1979. Legal. Aí eu fui para lá, o Carrefour chegou no Brasil em 75. E a história do Carrefour também é interessante. Também mostra uma humildade de empreendedorismo enorme. Em 1975, o Carrefour chegou no Brasil dizendo, eu vou expandir no Brasil. Já tinha expandido apenas na Espanha. Então era Carrefour França, Carrefour Espanha, que nem na época chamava Carrefour, chamava Prica, Preço e Qualidade, que depois virou Carrefour, né? E Brasil. E nessa época, o Jacques Deforest, um dos fundadores do Carrefour, um senhor incrível, ele escolheu o primeiro terreno para construir a primeira loja. Naquela época ninguém fazia M&A, não comprava nada. Era tudo construção Greenfield. Na Barra da Tijuca. Cara, na época, se a referência da Barra era um prédio redondo do Delfim, da Delfim Investimentos, falido, teria sido um fracasso, porque aquele prédio ficou vazio por décadas, né? Então ele comprou onde é o Carrefour hoje, que do lado depois tem o shopping, tem um monte de coisa e tudo mais. Mas ali era nada. Era morto. Várzea total. Começou a construir a loja, que hoje é o Carrefour da Barra da Tijuca.
para inaugurar em janeiro de 76. Em outubro de 75, no ano de 75, apareceu a oportunidade de comprar o que era a antiga loja do Carrefour da Marginal Pinheiros, que tinha sido uma experiência do Grupo Macro em hipermercado e que não deu certo. Bom, vocês não têm ideia o que era a Marginal Pinheiros naquela época. Era o fim do mundo. Não tinha o lado de lá, era a mão inglesa do lado de cá, ninguém ia. E ele comprou. E uma vez eu perguntei pro seu Deforré, seu Deforré, por que o senhor comprou essa loja? Porque essa loja, durante anos, foi a loja número 1 do Carrefour no Brasil, que sustentou muito tempo as expansões das outras lojas. Ele falou, porque eu tô chegando num país que eu não conheço a língua, não conheço os hábitos, não conheço a moeda, não conheço as negociações. Então eu comprei porteira fechada, porque as redes brasileiras não quiseram. Comprei porteira fechada, porque eu não comprei a loja. Eu comprei o conhecimento das pessoas e as condições comerciais. E foi assim que... Primeira lição de M&A. Nasceu o Carrefour, tá? E como você fez essa transação do Arthur Andersen para o Carrefour? Então, aí eu fiquei 5 anos na Arthur Andersen trabalhando para o Carrefour. 90% do meu timesheet, né, era dedicado para o Carrefour. Aí aprendeu muito. muito. E o que a gente fazia? A gente fazia o trabalho de nacionalização de todos os processos. Gente, não é informática isso, tá? É processo, lápis na orelha, papel no chão, certo? Fazer um monte de coisa. Do francês para o Brasil. É muito importante, né, dizer, por exemplo, para quem não conhece contabilidade, o balanço francês, ele é invertido, né? Você tem os ativos imobilizados na primeira linha. Você tem o caixa lá embaixo, né? Então tinha que fazer toda essa adaptação. Compra de têxtil, como é que fazia coleção, compra de bazar, como é que fazia eletrodoméstico, compra de perecíveis, as famosas formações técnicas, né? Carrefour era grande formador em padaria, em açougue, em frutas, legumes e verduras, em peixaria, né? Então tinha várias frentes que trouxe toda a metodologia e as pessoas para formar a empresa aqui, né? Curiosidade. Todo mundo fala assim, porque o Carrefour tem a melhor baguete, né? Eu tinha pelo menos a melhor baguete durante anos. Então ele inovou. Falei, gente, vou contar uma história para quem não sabe o que era SUNAB. SUNAB era a Superintendência Nacional de Abastecimento, que tabelava os preços. Então o pãozinho francês era tabelado. Ninguém sabia o que era uma baguete. Então eu lanço a baguete para poder driblar o tabelamento e nunca se fez, na minha época, pãozinho francês, né? Então, o varejo é cheio de detalhes, né? Tem uma frase em inglês que fala isso, né? Retail is detail, né? Então o varejo é detalhe. Você tem que fazer as coisas. Só que muita gente diz assim, o varejo é muito fácil. Fala, mas são tantos detalhes que ele fica bem complicado. Não, e você tem uma frase que eu gosto muito, tá? É muito fácil crescer no varejo. É muito fácil ganhar dinheiro no varejo. O difícil é fazer os dois. Isso. Vender é muito fácil. Ganhar dinheiro também é muito fácil. Agora, fazer os dois é uma dificuldade incrível, né? Que é o desafio de todo varejista. Mas aí, eu fiquei esses 5 anos. Terminados 5 anos, eu recebi uma proposta do antigo CFO da companhia, que tinha sido um ex-Arthur Andersen também, o Camilo Munaro, para mudar o que a gente chamava na minha época lá de cartão de chapeira, né? Então sair do prestador de serviço para o cliente. E a empresa era descentralizada, como eu disse, cada loja era uma empresa. Você estava começando na década de 80, superinflação. Isso era 1984. E aí... Hiperinflação. E você me explicou uma coisa que eu fiquei, assim, Fiquei bastante admirado a maneira do raciocínio de como explorar essa época de hiperinflação. Seria bem legal se você contasse. Então, já na época de Arthur Andersen, a gente já conhecia esse modelo. Esse modelo tinha sido criado por quem depois me promoveu, né? Que na época tinha sido CFO no Brasil, depois voltou para a França, chamado Michel Pinot. Depois, nos anos 84, quando eu fui para lá, 86, virou o CEO da companhia. Ele identificou que o Carrefour tinha uma estratégia completamente diferente dos outros varejos. O Carrefour não era centralizado, consequentemente a gente não tinha um centro de distribuição.
A gente não tinha o conceito de supply chain. O estoque era na loja. O estoque era na loja, a negociação era na loja, a entrega era na loja. Cada loja podia negociar o seu sortimento, podia fazer o seu planograma, tinha um batalhão de gente, cada loja tinha 7 gerentes de departamento e 30 gerentes de seção para poder fazer as negociações, implantação da mercadoria e o trabalho. Era muita descentralização. O conceito de descentralização sempre foi muito importante no Carrefour, até 1999, depois eu conto por quê. E aí eu cheguei e fui parar lá no Rio de Janeiro. Mas a gente já tinha visto que, na época da hiperinflação, né, enquanto os outros varejistas especulavam com estoque, então comprava muito, ficava sentado numa dívida enorme, certo? E aí vendia e precisava pensar no custo do dinheiro para repor os estoques daqui a 2, 3 meses, o Carrefour tinha uma regra muito simples. Giro altíssimo, né? Para você ter uma ideia, naquela época, se uma loja com eletrodomésticos e têxtil girasse 18 dias, era muito. Então tinha uma mercearia que girava 11, 12 dias, um perecíveis que girava 4, 5 dias, né? E o não alimentar que puxava para chegar nos 18 dias. Então a regra do varejo, e deveria ser essa regra até hoje, é trabalhar com um capital de giro negativo. O que quer dizer isso? Eu trabalho com dinheiro do fornecedor. Eu preciso vender a mercadoria antes de ter que pagar a fatura. E o Carrefour identificou isso muito rapidamente. E o que aconteceu? Esse senhor, o Michel Pinot, ele como CFO, via que as lojas davam um tremendo prejuízo, tá? Mas a matriz dava um tremendo lucro, porque ficava tudo centralizado à tesouraria. Então eu comprava a prazo, trazia a valor presente, vendia num preço imbatível que nenhum concorrente conseguia ter, gerava uma margem comercial extremamente negativa, aplicava nos overnights, certo? E compensava na margem financeira. Até que essa pessoa disse assim, peraí, vamos redistribuir isso para a loja. Como é que a loja vai alocar isso? Por uma regrinha simples. O princípio não é fazer girar antes de pagar? Então a loja vai pegar a sua dívida, que era individual por loja, a sua dívida no final do mês, menos o seu estoque médio, né, durante o processo do mês, e a gente foi aprimorando. Isso dava o que a gente chamava de tesouraria mercadoria. A matriz informava a taxa interna de aplicação financeira. A loja aplicava, calculava a sua remuneração tesouraria mercadoria e somava a margem comercial que do negativo virava positivo. E foi assim que o Carrefour evoluiu. Eu vou traduzir isso rapidamente. É o seguinte, imagina que você comprou um produto por R$10. Como a inflação era muito alta e a tesouraria centralizada fazia o cálculo para trazer a valor presente usando as taxas de overnight, o produto era vendido a 6. Ou seja, o preço era imbatível, a loja vivia lotada. Porque todas as pessoas dos outros varejos pegavam o valor do produto e incluía a inflação. Eles faziam o contrário. Então, como ele pagava o fornecedor depois que ele vendia a mercadoria, ele pegava esses 6, aplicava nas taxas de overnight. Quando ele ia pagar o fornecedor, esses 6 tinha virado 15. Porque a inflação era muito alta. Então, o lucro com o financeiro era de 5. Então, assim, isso que eu falo. No Brasil, com essa loucura tributária, e a gente saiu do vício da inflação para o vício da taxa de juros real muito alta, se você não financie, se não transformar seu negócio num negócio financeiro e não tomar cuidado com o imposto, você não é empresário. E você já fazia isso na década de 80. A grande verdade que você falou é muito importante todo mundo entender isso, né? Uma empresa não dá resultado pelo EBITDA que gera. Ela dá resultado pelo caixa. Que gera, né? Isso serve para qualquer empresa, tá? Então, a grande questão era quanto caixa tem. Aí eu entrei lá, fui alocado para aquela loja da Barra da Tijuca, como gerente contábil. Fiquei 3 meses lá, me levaram para a matriz para ser o controller, chamava gerente nacional de contabilidade. Ser o controller da empresa, fiquei mais 1 ano e meio com isso. Então, com 1 ano e 8 meses de empresa, eu estava muito assim, já tinha feito... Eu não almoçava, na época eu não almoçava, tomava um lanche depois,
porque eu fazia aula de francês todo dia, né? E um dia, esse CEO me chamou na sala dele e falou assim, o que você está fazendo na hora do almoço? Eu falei, estou fazendo aula de francês. Para quê? Eu falei, para explicar para a França que 1% de inflação ao dia não é 365 ao ano, é 1.800. Ah, não precisa, eles que aprendam português. Eu falei, tá, vai acreditando, certo? E eu vou continuar fazendo minha aula de francês. Passa mais um tempo, ele me chama na sala e fala, Hugo, tem uma notícia boa e uma notícia má. Você lembra daquele começo? Aí ele falou, tá bom, fala má. O Munaro, que é esse CFO que me levou, pediu a conta, vai embora. A outra é que eu decidi te nomear o CFO da companhia, eu tinha 28 anos. Então foi assim... Aí começou sua vida executiva mesmo. Exatamente, já como C-Level, né, aos 28 anos, o que foi um choque, né? Porque, cara, o que a gente vê hoje, que a gente faz muito, né, de mentoria, trabalho, não tinha nada. É o seguinte, se você não mostrar a sua competência, você é um fraco, certo? Ah, te jogo na fogueira e você vai ter que saber pular a fogueira ou apagar a fogueira, né? Isso era a realidade do mercado. E eu acredito que ao longo do meu processo, eu errei muito, fiz muita besteira, né? Tinha que me provar. Só que eu não tinha a noção de que quando você chega num nível de C-Level, você não tem que se provar mais nada. Você já chegou. Você tem que cuidar dos outros. Você tem que cuidar da sua equipe. Você tem que cuidar do seu time. Tem que fazer eles evoluírem também, né? E eu ainda estava muito nessa de ter que me provar, né? De ser questionado. Internamente também tinha esse questionamento, né? Porque eu era o mais novo da história. Fiquei 6 anos como CFO. Peguei todos os planos econômicos que você pode imaginar, inclusive o plano Collor, né? Nós tínhamos uma trading no Canadá para planejamento tributário. A gente exportava laranja e exportava caju, só para poder abater do imposto de renda esse negócio. E tinha essa trading lá no Canadá que eu cuidava também. E aí acabou muito a vantagem, eu decidi ir lá encerrar. E foi na semana que o Collor tomou posse. E eu falei pra minha esposa, ó, vai pra lá, a gente não tinha filho ainda, vai pra lá, né? 1990. Vai pra lá, eu vou encerrar o escritório, você chega na sexta-feira, a gente tira o fim de semana, tira outra semana de férias e volta pro Brasil. E fui cedinho, na sexta-feira, às 6 da manhã, buscá-la no aeroporto. E ela falou, olha, ontem assumiu o Collor, aí a Zélia falou uns negócios que eu não entendi, porque ela é bióloga, né? Não entendi, mas tudo bem. Não tinha celular, não tinha e-mail, não tinha nada. E voltamos pro hotel. Mas na época, né, tinha secretária eletrônica no hotel. E eu cheguei e tinha 8 recados do Brasil dizendo o desespero que tinha sido o confisco, né? Confisco das poupanças, das né? Poupanças, ele congelou todos os recursos. Todos os recursos no banco e deixou $50 mil, né? 50 mil qualquer coisa, não era dólar não, mas é da moeda nova, tá? Cruzados novo, alguma coisa assim. E aí o que aconteceu? Todo mundo desesperado. O CEO, que é o Michel Pinot, que tinha me nomeado, estava em reunião na França. Eu no Canadá e a empresa perdida. Aí eu falei, bom, não vai ter jeito. Tem que voltar. Vamos voltar. Só que não tinha voo pro Canadá todo dia. Então eu tive que comprar uma passagem de Panam, que também não existe mais, certo? Que era de Toronto para Nova York, São Paulo, tá? E foi um sufoco. Consegui a passagem e tudo mais. Mas eu sei que segunda-feira à noite eu já estava em São Paulo. E eu brinco então com a minha esposa que foi o fim de semana mais distante, né? E mais caro que ela já viveu na vida, porque a gente teve que gastar essa E no Carrefour toda. Você teve uma experiência de M&A interessante, né? E que um dos sócios fundadores do Carrefour te ensinou uma lição muito interessante usando uma história assemelhando um M&A a fazer uma maionese. Conta o M&A pra gente e a frase. A verdade, como eu te disse, né? A gente não tinha grande formação, né? A gente aprendia na raça as questões. E eu lembro que, como eu disse, eu precisava criar aquele posicionamento, né? De CFO, durão, tudo mais. E aí, o seu Jacques Teforret, o mesmo fundador, aquele que comprou a loja de Pinheiros, tudo mais, amava o Brasil, veio pro Brasil e o Carrefour, naquele mês ou no mês anterior, recentemente, tinha feito a primeira aquisição na história, que foi uma rede francesa chamada Euromarché,
que estava em situação difícil, foi comprado por um banco. E o banco diz assim, moleza, fazer varejo é moleza. É só subir os preços e tá tudo certo. Quebrou. Então o Carrefour foi lá e comprou. Quando o seu Deforré chegou, eu falei, seu Deforré, tô feliz, agora nós somos mais fortes, né? A gente comprou o concorrente, nós vamos ser mais forte ainda. Ele vira pra mim e fala assim, Hugo, sabe como é que faz uma boa maionese? Como nós estávamos falando em francês, eu falei, cara, eu devo ter... Perdi alguma coisa aqui. Pedi pra ele refrasear, ele falou, isso mesmo, como faz uma maionese? Seu Deforré, pega um liquidificador, quebra uns ovos, põe um limãozinho, um salzinho, liga e começa a verter óleo. Até que ponto? Até a maionese dá consistência. O que acontece se você botar mais óleo? Ela fala assim, ela vai desandar. Isto é a mistura de duas culturas. E eu nunca mais esqueci isso. Depois disso, eu fiz uns 50 M&As pelo Pão de Açúcar e toda vez eu tinha que bater uma maionese nova. Porque os problemas de M&A não estão no valuation. Estão no não valuation da cultura. Tá? Na sua experiência, é muito mais difícil integrar uma companhia do que o processo de M&A em si, que já é muito complexo, né? O processo de M&A, você precisa, basicamente, é uma corrida, né? Se você tem war room, você tem que ir para lá, tem que analisar, você tem concorrente, você tem que fazer as coisas, né? E evoluir nesse processo. Feitas as condições e o vendedor aceitando as condições, tem várias questões que fazem ficar complexa essa aquisição. Por exemplo, o cara não quer vender os ativos. Não tem problema, Contrato de locação. Eu vou fazer um contrato de locação. Sabe o que aconteceu com as redes que fizeram isso no passado? Bom Preço fez isso com a Ahold. Só que a Ahold foi embora do Brasil. Quem pegou foi um grupo de executivos que trabalhava lá dentro. Mas esse aluguel tá muito caro, eu vou renegociar. Peraí, não tem renegociação. Eu fiz esse aluguel porque você não quis pagar o ativo lá atrás. Então, eu vou deixando o problema para o sucessor. Chegou o Walmart, tentou a mesma coisa. Chegou depois, o Carrefour tentou a mesma coisa. Não acontece. Então, parece muito bom, muito fácil, porque as empresas, principalmente os negociadores, falam assim, meu questão é agora. Quanto é que eu vou ganhar com essa transação? O problema da frente não é meu. Isso a gente começa a embolar o processo de M&A. Segunda questão é, eu quero fazer um retainer, né, do antigo sócio. Cara, ele vai ficar contaminando a sua cultura a vida inteira. Porque toda fusão, você vai encontrar 20% de gente pé da vida que foi vendida e saudosista. Vida, azar, como era bom lá no passado. 20% vai dizer, agora vai, saíram vai. Os grilhões. Vamos acontecer. E 60% em cima do muro, esperando as questões acontecerem, né? Numa conversa com o John Mack, depois a gente chega lá, né? Fundador do Whole Foods Market, ele disse, Hugo, nas aquisições, não retém o antigo. Se ele quer vender, é porque já chegou o tempo dele. Compra, não põe nem não compete. Deixa o cara aí, porque se ele fizer um negócio bom de novo, você vai lá e compra de novo, tá? Deixa ele ser feliz. Trabalha com esse pessoal. Traz os 20% super torcedores para dentro de você, para próximo de você. Identifica os 20% negativistas e saudosistas e manda embora. E faz os 20% torcedor trazer os 60% de cima do muro para o lugar correto. E se tiver que fazer demissões, porque muitas vezes tem, não escolha lados, escolha competências. Mas não só competências técnicas. Escolha competências de soft skills também. Escolha os melhores de cada um dos dois lados para fazer o novo time, porque eles é que vão fazer a companhia crescer dali para frente. E eu vejo assim, a gente já comprou empresas para empresas familiares. E uma das coisas que eu percebo é que eles negligenciam muito isso. Por quê? A maioria dos empresários bem-sucedidos, eles acabam sendo muito centralizadores e ele forma o timinho dele, que tá sempre falando amém para ele. Quando ele chega numa nova cultura, ele acha que o que ele catequizou aqueles, ele vai catequizar os novos também. E não é simples assim.
Porque esse outra empresa comprada, ele tinha uma outra referência de um outro líder. Então, assim, não negligenciar o fator humano, o fator empatia, o fator conhecer os processos, don't mess up, né? Eu ouvia isso muito no banco de investimento. Não chega lá achando que você sabe tudo, vai mudar tudo e agora é o novo, outra pessoa tocando o bumbo e todo mundo vai tocar o bumbo igual a você. Não é assim. Você tem que gastar tempo, né? Olha, a gente estava conversando antes sobre empresas grandes comprando empresas regionais. Né? Eu fiz muitas dessas. Quantas, mais ou menos? Umas 50, né? Porque foram as empresas que deram origem ao Compre Bem e às Sendas. Né? Que eram... O Compre Bem é uma empresa que nasceu da compra do Barateiro, com 29 lojas em 1999. Quando eu deixei o Compre Bem, tinha 240 lojas. Isso foi resultado, na sua grande parte, de aquisições e transformações, o que também não é fácil e que também não é barato, tá? E as Sendas é a mesma coisa. As Sendas, eu assumi, tinha 60 lojas, mas ela já era resultado de umas 5 ou 6 M&As também de empresas de redes menores. E que vão deixando todo esse ranço das pessoas e das negociações. Ah, não, é mais barato eu negociar aqui um aluguel. Ah, porque eu não vou desembolsar o dinheiro para comprar o cara, ou o cara não quer, ele quer deixar, ele quer fazer um patrimônio para a família dele ad eterno, que é o aluguel das lojas. Né? Ele esquece que aquele negócio pode dar errado. Sim. E se ele der errado, não necessariamente aquele aluguel vai existir, tá? Então, isso era muito comum. Teve uma rede no Rio de Janeiro chamada RDC, que eram 3 irmãos. Rainha, Dallas e Continente eram as bandeiras. Tá? Extremamente agressivas na região, não tinha loja na Zona Sul, só região, Zona Norte, Zona Leste, Zona Oeste, Baixada Fluminense e tudo mais. E o Carrefour, durante um tempo, trouxe uma bandeira para o Brasil chamada Champion, que era uma bandeira de supermercado. E foi lá e gastou mais de 1 bilhão para comprar essa rede. Cara, dólares ou reais? Eu não tenho certeza, mas eu acho que foi... Mesmo que tenha sido reais, isso foi em 1999 também. Então era muito dinheiro. Pô. E aí, comprou... Porque eu não estava lá, né? Eu estava na concorrência. Mas ele comprou essas lojas e transformou tudo padrãozinho em Champion. A companhia quebrou. Mas assim, 4, 5 anos depois. Não aguentou. E queimou um bi. O que ele fez? Queimou um bi e devolveu as operação. lojas melhoradas pro dono que tinha alugado os terrenos. E aí o cara reabriu as lojas. Hoje é o Presuni, que depois foi comprado pela Cencosud, né? Então... O cara é bom, porque ele já vendeu de novo, certo? Mas a questão básica é essa. Você tem que olhar não só como é que você vai fazer a integração dos processos, né? Porque a outra coisa é, ok, como é que eu vou fazer os RPs conversarem? Sim. Né? Uma coisa era, eu tinha SAP no Pão de Açúcar e chegava na rede do interior, tinha um barbante qualquer. Né? Como é que eu vou resolver isso? Então eu precisava chegar lá e tombar tudo. Ah, mas o que é tombar? Tombar é mudar todo o cadastro, todo o sistema, todo o processo, né? Fazer a pessoa aprender. É muito complicado. Né? E esse foi o... Só para manter a cronologia. Arthur Anderson, Carrefour foi a primeira vez que você virou executivo CFO, né? E de lá... Bom, aí de Hopi lá... Hari. Antes disso. 6 anos de CFO... E aí o Carrefour, em 1991, chega a primeiro lugar no varejo brasileiro. Passa o Pão de Açúcar. Nós, com a nossa arrogância intelectual, desprezamos, dissemos, nós somos bom pra caramba, certo? Mas não vimos que o Abílio estava passando uma dificuldade enorme. Que naquele ano de 90, quando ele voltou em 89 para assumir de novo o Grupo Pão de Açúcar, porque estava todo fatiado, conflito familiar, né? Conflito familiar. Ele passou 10 anos, né, no Conselho Monetário Nacional, muito preso para fora e não para dentro. Ele teve que, em um ano, fechar 250 lojas, demitir 25 mil pessoas e ninguém lembra desse episódio, tá? Eu lembro bem desse episódio. E aí começou a recuperação. Então, quando a gente chega à liderança, a gente fala, pô, nós somos bons pra caramba. Até seu Deforret foi entrevistado e falou assim, eu nunca pensei, nunca planejei ser o primeiro. Mas quando eu vi que nós estávamos abrindo mais lojas que a concorrência, naquela época era isso, era orgânico, né? Greenfield.
era natural. E era mesmo, e a gente acreditou nessa história. A gente só não esqueceu de ver que o outro também tinha dado uma caída, tá? Mas tudo bem, fomos pra lá e por causa disso eu fui eleito executivo financeiro do ano pelo Instituto Brasileiro de Executivo de Finanças. Eu tenho um prêmio chamado Equilibrista. O Equilibrista é uma estátua de bronze de um homem nu, com os braços abertos, em cima de uma moeda. E era assim que o CFO daquela época se via, pô. Que é o símbolo, né? É um símbolo. Cara que... É um símbolo. Como é que eu vou me equilibrar na moeda brasileira e me sinto nu porque eu não tenho ferramenta para poder resolver? Muito bem. Naquela época estavam chegando as privatizações brasileiras, né? Telecom era a primeira. E óbvio que eu comecei a receber ligação para ir para a Telecom. Mas eu, como eu disse, tinha sido um varejista acidental, virei intencional, queria continuar varejista. E eu disse, não, eu quero ser diretor regional, porque esse era o passo anterior para ser CEO, né? E o outro CEO que estava de plantão, não era mais aquele que tinha me promovido, disse, você quer ser diretor? Vai conhecer o varejo. Vai conhecer o chão de loja. Falei, mas imagina, eu já estou no comitê executivo, eu não vou precisar descer para a loja. Vai, se você quiser continuar aqui, você vai. E eu, então, desci um nível, passei a responder para um ex-colega de comitê executivo, um francês também, e fui ser diretor do Carrefour Anchieta, aqui na saída da Via Anchieta, em São Paulo. Uma loja que tinha 680 funcionários. Quando eu cheguei, tinha 65 checkouts, mas não dava conta. Eu ampliei para 85 checkouts. Sabe o que é uma loja com 85 checkouts? Na época de compra de mês, né? Compra de mês e não tinha scanner. Pão de Açúcar já tinha scanner, já tinha código-barra. O Carrefour era super tradicional. Pra você ter uma ideia, a informática do Carrefour que eu, na época de CFO, implantei, era microinformática. A gente nunca teve data center naquela época. Nunca teve data center. Era microinformática. E a microinformática, no Brasil, era controlada pela lei da informática. Então eu não podia nem importar. Tinha que desenvolver com o que tinha no Brasil. Os computadores que a gente adaptou, os PCs que a gente adaptou, era de uma marca brasileira chamada Microtech. E ela tinha... A gente teve que pegar os HDs, que na época chamava Winchester, de 5 mega. Gente, não é giga, é mega. Botar 2 para dar 10. Aí o bicho ia esquentar, a gente botou uma ventoinha a mais para esfriar. Tinha um modem gigante de 2.400 bps, ou seja, nada. Linha de escada para poder transmitir os dados. Que a gente, toda noite, a gente usava um sistema, né, que já há muitos anos não existe mais, uma plataforma chamada Clipper. A gente usava ela para poder toda a gestão contábil das lojas. Descarregava em 40 disquetes por dia e aí se um desse erro na gravação, volta tudo e fica até meia-noite fazendo isso e transmitir os dados para a ADP, que aí é uma empresa que existe até hoje, para a ADP Systems. Isso era loucura, era como a gente fazia a questão. Margem era teórica. Como é que eu vou calcular quanto eu ganhei, quanto eu vendi? Simples, tem uma tabela de regras para calcular a margem teórica. A operadora tem um caixa registrador sem código de barra, que ela tem um monte de teclados com cores diferentes, que são as seções. E as etiquetas de preço tinham as cores da seção. Então ela chegava, ela digitava o valor e apertava o botãozinho na seção que tinha. Porque depois, à noite, uma pessoa com uma Olivetti, uma calculadora maluca, ficava somando aquelas leituras e fracionando seção por seção. Aplicava a margem teórica e... Gente, a gente fazia isso. Meu Deus. Hoje, com o sistema todo, tem gente que erra na margem. É uma coisa assim impressionante. Quanto tempo você ficou nessa loja até se juntar ao grupo... Não sei se foi Hopi Hari depois? Não, aí eu fiquei 2 anos nessa loja, tá? E eles me mandaram, vai pra lá pra aprender mercadoria. Eu acho que eu aprendi porque eu voltei como vice-presidente comercial. Mas o que eu mais aprendi, Daniel, foi sobre pessoas. Foi o maior aprendizado que eu tive na minha vida, foi como lidar com pessoas. Funcionários muito mais simples, com necessidades, sofrimentos, apertos, né, no chão de loja. Transporte público, refeição, distância, uniforme, família, super mais complexo.
e lidar com o cliente, que era outra coisa, né? Eu sempre fui apaixonado por servir, sempre fui apaixonado por cliente. Tem um livro que eu recomendo muito para todo varejista, o cara já morreu, chamado Fergal Quinn, o livro chama-se Crowning the Customer, tá? Esse cara tinha um supermercadinho na Irlanda, que era case na NRF. Depois que ele morreu, o supermercado desapareceu também. Para ver como é cultura, como é coisa de dono, sabe? Difícil de transmitir às vezes, o que às vezes é até ruim, né? Mas ele, no livro dele, ele tem 2 frases que para mim são marcantes. A primeira é um ditado irlandês, logo na primeira página, antes do prefácio, que diz assim: Listen the river, you'll catch fish. Então, ouça o rio para pegar o peixe. Sempre passei a usar isso. E outro era uma trovinha das escoteiras irlandesas, que era o CRM de 40 anos atrás, que dizia assim: Make new friend, but keep the old. One is silver, the other is gold. Então, né, faça novos amigos, mas guarde os antigos, porque uns são prata, mas os antigos são ouro, né? Isso é o aprendizado do CRM. Então, a gente aprendeu muito sobre isso. Voltei para a matriz, como vice-presidente comercial, não alimentar. Implantei o primeiro posto de gasolina, né, no Brasil, e outros negócios que a gente foi criando ao longo do processo. E fui transferido para vice-presidente comercial de alimentos. Passados 6 meses, o terceiro CEO de plantão me chama numa manhã. Eu tinha tido uma reunião super desgastante, com problema de preço, de fornecedor, numa loja de São Caetano que tinha inaugurado, etc. Ele me chama e fala assim: eu quero falar sobre a sua carreira. Eu falei: de novo, você acabou de me transferir para cá? Eu falei: não, é que aqui você não tem mais carreira. E me demitiu em 10 minutos, tá? E eu fiquei assim perdido, porque as avaliações de desempenho, as famosas avaliações de desempenho eram excelentes, tudo mais. Não tinha sinalização. Pô, cara, como você demitiu o cara que acabou de ser promovido? Pois é, não tinha sentido. sinal nenhum, né? E eu fiquei arrasado. Senti uma criança, eu chorava que nem louco, certo? E saí de lá. Isso era uma segunda-feira de novembro de 1995. Na terça-feira em casa, não sabia o que fazer, toco o telefone fixo, né? Eu atendo ao Beto Sicupira. Fogo, fiquei sabendo o que aconteceu. Vem pra cá. E na época, Beto, Jorge Paulo, Marcel, tudo mais, era GP Investimentos. GP. Não era 3G ainda, tá? E aí fui pra lá. Ele falou: olha, tem 2 coisas pra você aqui já. Mas se você não gostar de nenhuma, a gente vai achar alguma outra coisa, né? Daqui você não sai mais. Uma é ser CFO da Lojas Americanas, né? Que teria sido uma boa na época financeiramente. Mas eu tinha que ir pro Rio, eu tinha na época 2 filhos pequenos, né? Mais ainda, complexa a mobilidade. Mais complexa a mobilidade e tudo mais. Eu podia trabalhar de segunda a sexta, como eu já fiz várias vezes na minha vida, mas achei que era um sacrifício muito grande. E a outra, ele mostrou um projeto e falou assim: ó, tem esse aqui que é do zero, não tem nada. Tem que montar a empresa, tem que levantar a grana, tem que montar... tem construir. Que comprar o negócio, tem que construir. Que era o que hoje é o Parque Temático Hopi Hari. Que na época eles tinham comprado o Play Center, então se chamava Parque Temático Play Center. Depois a gente criou Parque Temático Great Adventure e no final virou Hopi Hari, tá? Então, do zero tinha acontecido. O que eu fiz? Passar sacolinha. Passar sacolinha. Qual que é a diferença de uma organização grande para passar sacolinha? Como Cara, que você adaptou o discurso? É enorme, porque é como se eu tivesse... É o M&A mais difícil, né, do PowerPoint. Não estou falando do princípio de tecnologia, que é a base de uma startup. Mas é você sair do zero, né? Que é você dizer assim, o que eu tinha de apoio da GP? Um cara especializado em funding, né? De um fundo de uma gestora que me ajudava a planilhar. E eu tinha que preparar as apresentações, né? Cara, eu levava uma mala com rodinha, que levava o projetor, porque não tinha o data show, porque não tinha o pequenininho, né? E ninguém das fundações, Previ, Correios, né? Petros, tinha projetor na época. Então, carregava na mala, no avião, aquele negócio, para poder fazer o show. Então, a gente fez mais ou menos 90 roadshows, né, para arrecadar 140 milhões de dólares e a moeda era um para um, tá? E conseguimos. Isso foi mais ou menos. Como foi a experiência de trabalhar meses. com a turma da GP? Cara,
eu vou dizer que foi espetacular, né? Eu aprendi muito, mas muito mesmo. Era a questão de poder nos unirmos, poder fazer as coisas sem recursos, né? Porque os recursos não eram do fundo, o recurso era de terceiro, tinha que buscar esse recurso de terceiro, né? Pra você ter uma ideia, né? Que se ele tiver um dia nos ouvindo, vou agradecer muito. Cara, quem me ajudou muito a planilhar as apresentações foi o Alex Bering, que hoje é o cara que cuida de toda a gestão do 3G, certo? Sim. Então, agradeço profundamente o que ele me ajudou, me orientou, me ensinou, certo? E a gente foi fazer esse processo. E lá atrás também eu precisei contratar um CFO. Eu tinha um menino que eu tinha contratado lá no Carrefour, muito bom, mas ele ficou super relutante. Não vou sair do Carrefour para um negócio inseguro, não sei o que lá, papá. Demorou para eu convencer o cara que precisava. E esse cara chama Enéas Pestana, depois ele foi o presidente do GPA, né? Lá na frente eu tenho uma grande admiração por ele. De lá, como foi a sua transição para o Pão de Açúcar? Porque eu quero explorar bastante a sua convivência com o Abílio e os M&As que você fez lá para a gente depois fechar com as suas lições de M&A. Porque você me deu uma aula, né? E essa aula a gente tem que compartilhar com o pessoal que vai rapidamente, ouvir. Sem me prender nisso. Do Hop Hari eu saí porque a GP comprou os 7 supermercados que tinha em São Paulo e me disse, vem para cá que eu preciso de um VP comercial. Eu fui para lá. E aquela conversa, não, vamos ficar aqui, daqui a 2 anos a gente vende isso, faz o upside e tudo mais. E em 1 mês eles venderam pro português, pro Júnior Martins. Não, mas nós ainda vamos ficar aqui no grupo minoritário, você é o nosso representante e tudo mais. Eu fiquei com o Júnior Martins. Passado mais 1 ano, eu fui convidado para ir com a GP. E lá de novo eu falei, não, eu sou varejista, quero continuar nesse mundo, né? Eu falei, tá bom, então você vai com os portugueses. E aí os portugueses ficaram comigo mais 6 meses, e aí eles me mandaram embora, e aí eu sei por que eu fui mandado embora. Aí ele falou assim, tu é muito rápido pros nossos estilos, certo? Foi isso mesmo que o CEO declarou na época. Aí eu saí e acabei indo montar a Dicico, de material de construção, que depois virou Sodimac. Com o Dimitris Markakis, que para mim é um empreendedor brilhante, um grande amigo, né? Aprendi muito com ele. Mas nessa época eu tinha recebido um convite de Pão de Açúcar, que por acaso eu neguei porque eu adorava empreender. E aí eu fui ser o empreendedor junto com o Dimitris na Dicico. Mas passado 2 anos, a situação lá tava dura. Eu precisava ganhar mais dinheiro, precisava trabalhar e tudo mais. E a Headhunter me ligou e falou, olha, aquela vaga que você negou, o cara que entrou não deu certo. Tá de novo. Eu falei, cara, cavalo selado não passa 2 vezes. Vambora. E vambora. Aí fiz todo o processo até chegar a entrevista com o Abílio. O Abílio, na época, era o presidente executivo, né? Eu fui conhecer o Abílio, que eu, pessoalmente, né? Eu já conhecia ele, mas ele não me conhecia, né? Cara, eu vou dizer, é uma coisa assim de tremer. Já era o ícone do ícone, né? Então você fala, meu Deus, eu vou conversar com o Abílio. E tava eu, ele... E na cabeceira, a diretora de RH, e na cabeceira o Abílio. E aí ela vira para ele e fala assim, não, porque eu quero te apresentar o Hugo, o teu currículo dele. Eu não quero saber. O Hugo eu conheço do Carrefour, não sei mais, etc. Eu quero te fazer uma pergunta, Hugo. Nós acabamos de comprar uma rede de periferia, chamada Nagumo, que por acaso se ressuscitou e tá aí super bem, certo? Nagumo. E quando nós fomos lá, nós descobrimos que eles compram em condições melhores do que a gente. O que você acha disso? Eu virei pra ele e falei assim, Abílio, você sabia que na vida tem 2 tipos de corno? Ele, como assim? Falei, pois é, que você vai ser corno do varejo, você vai ser corno, mas você pode ser bravo ou manso. E nós temos que ser bravo. Ele falou assim, tá contratado. E foi assim que começou a minha vida. Entrei como diretor comercial de perecíveis, que era esse cargo que tinha. Depois teve uma reestruturação, eu virei diretor comercial de mercearia. Aproveitei nesse momento para criar todo o processo chamado Jeito CBD de negociar, né, que ficou bastante famoso no Pão de Açúcar. E eu respondia pro Luiz Fázio, que era o vice-presidente comercial, que acabou recebendo um convite para ser o CEO da CIA. E quando saiu, o Abílio me nomeou para assumir o lugar dele. Vocês trabalharam lado a lado, né? Trabalhamos lado a lado. Aí, a partir daí, eu fui para a sala, chamada Sala Compartilhada da Direx,
que não tinha parede e tudo mais, era na mesa junto. E aí eu trabalhei com o Abílio mais ou menos 11, Alguma 12 anos. lição especial que você... Todas. Primeiro, que o cara era um empreendedor, um empresário visionário, e algumas frases. A gente tinha várias frases escritas na parede do Pão de Açúcar, algumas que eram dele, outra que ele pegou emprestada, certo? Mas que a partir do momento que ele pega emprestada é dele também, certo? Lógico. Então fazia isso. A plenária que acontecia toda segunda-feira às 7h30 da manhã, com todos os executivos. Tinha cultura, uma cultura extremamente forte, uma cultura de... Não, eu lembro quando em 2004, ele, por meio do Jorge Paulo Lema, ele conheceu o Jim Collins, que é o cara que escreveu Good to Great, o livro talvez mais vendido de business no mundo. E chegou na mesa de cada um, distribuiu a cópia do livro, falou assim, eu não quero que o Pão de Açúcar seja good, eu quero que seja great, certo? Então, ele era assim, né? Não quero jogar o campeonato nacional, quero jogar o campeonato mundial, né? Então, era tudo nesse modelo, né? Muito motivacional, muito vamos em frente. Cobrava também, tá? Mas vamos em frente, vamos fazer as coisas. E a partir daí era a visão agressiva de vamos crescer. Não dá para crescer organicamente, vamos crescer. Antes de eu entrar, naquela primeira rodada que eu ia entrar, em 1999, o Abílio, que o Pão de Açúcar tinha uma parceria estratégica com o grupo Auchan da França, desistiu porque veio o grupo Casino, Jean-Charles Nauri, fazer uma proposta para ele de comprar 50% da companhia em 2 tranches. 25 ali e 10 anos depois, né? Não seria 10 anos, 5 anos depois, comprar os outros 25%, né? Então, quando eu entrei, o Casino já tinha 25% com a estimativa de crescer. E esse dinheiro foi um dinheiro muito importante para a gente poder expandir, poder fazer aquisições de outras redes. E era uma máquina de fazer esse processo. Quantas empresas vocês compraram nessa época? E eu queria explorar como é que foi essa fusão, essa compra, esse takeover dos franceses. Se você puder depois contar alguns bastidores. Bom, as empresas, como eu disse, talvez nesse período 30, 40 empresas de pequeno porte que foram sendo compradas, ou seja, na periferia, ou no interior de São Paulo, ou em outros estados, né? A gente foi comprando, a gente tinha uma área de negociação muito boa, de expansão, que trabalhava muito bem nesse processo. Só que a gente participava, às vezes no começo, às vezes no final e em frente. Acho que as aquisições mais significativas foram em 2007, quando a gente estava negociando a compra do Atacadão e a gente perdeu. Perdeu para o Carrefour. O Abílio ficou possesso e falou... Temos que entrar no mercado de atacarejo. O atacarejo é uma onda a ser surfada. Então, guarde esta frase, que para mim ela é verídica. Hoje estamos já na marola, tá? Mas era uma onda a ser surfada. E ele falou, sai para comprar. E um colega meu saiu para ver o Tenda e eu saí para ver o Açaí. E o Açaí eu conhecia porque o Dimitrios tinha boa relação com o Rodolfo Nagai, que era o dono do Açaí. O Açaí era uma rede que... Era um atacarejo focado no transformador. Era o maior fornecedor de farinha, tá? E mussarela para pizzaiolo e para pasteleiro de São Paulo. Mas só estava em São Paulo. E durante 35 anos, fez 13 lojas. Aí nós fomos negociar. Ficamos, tudo mais. Aí toda uma equipe de negociação, tudo mais. E fechamos o negócio. E a gente começou uma expansão forte. Depois contratou o Belmiro, que está aí na liderança até hoje. E hoje o Açaí tem perto de 300 lojas. Né? 300 lojas. E né? mega lojas, né? A segunda grande aquisição foi um estudo que a Accenture fez para nós na época, onde já anunciava a morte dos hipermercados. Só que a morte dos hipermercados, com um olhar o seguinte, a pessoa se antigamente ia comprar alimentos e passava pelo não alimentos, era a oportunidade da gente inverter esse papel. Alimentos já estava lá mesmo, a gente tinha que ser muito bom em eletroeletrônico, em têxtil, em bazar, tá? E aí surgiu a oportunidade da gente profissionalizar profundamente aquilo que já era o eletroeletrônico. E tinha o Ponto Frio, uma empresa há 10 anos sem dono. Foi uma negociação dura, de virar madrugada, de trabalhar. Normal. Tivemos concorrentes muito fortes e muito qualificados na negociação final.
E aí o Abílio deu a cartada final, tomou o risco com a Lili Safra, certo? E vamos que vamos e compramos o Ponto Frio. Passou mais 2 anos, veio a possibilidade de fazer um M&A com Casas Bahia. Casas Bahia. Né? Seu Samuel e seu Michel Klein. Já o Michel fazendo a negociação, o seu Samuel já estava mais idoso, né? Mas um ícone do varejo brasileiro que ensinou tudo sobre isso. Né? Uma das coisas que a gente aprendeu é que você pode entrar numa loja da Casas Bahia, ou podia ficar olhando tudo quanto é produto. Se você chamar o vendedor e falar assim, como é que eu faço para poder levar isso aqui? Se o vendedor não te levar para sentar, conversar, porque aquilo é um momento de intimidade de quem precisa expor que não tem dinheiro para um financiamento, o vendedor era mandado embora. Tá? Então tinha cultura também muito forte. Mas uma cultura tão forte que não mesclou com a cultura do Pão de Açúcar, deu o que deu, certo? Separou, hoje a Casas Bahia está tentando sair da sua recuperação judicial. Tem um CEO maravilhoso, uma equipe especial, tudo mais. Eu torço muito para que chegue lá. Você me deu uma aula de integração. Você listou pontos que são essenciais para fazer uma boa integração. E eu queria muito que você repassasse seu conhecimento dos tópicos que você foi me falando, da diferença entre uma operação de M&A que se integra muito bem e uma operação de M&A que não se integra muito bem. Pessoal, a gente está falando com uma pessoa que fez, em uma das companhias, mais de 50 integrações. Então, a gente não pode deixar de ouvir esse ensinamento. Hugo, você pode fazer aquela lista para a gente explicar o que deu certo? E por que deu certo? E os motivos dos M&As que você fez que não deu certo? Que isso aí vai ser uma lição para o nosso público, os empresários que querem ser bem-sucedidos nessa questão de M&A. Eu acho que a primeira questão é, obviamente, o padrão normal do M&A. Né? Vamos ver se tem sinergia nos negócios. Aliás, eu não cheguei a falar, mas no final da minha gestão, na minha vida Pão de Açúcar, eu fui o responsável pela fusão, pelo M&A Carrefour Pão de Açúcar, que não aconteceu. Então eu estudei profundamente. Tinha CAD, tinha sinergia, tinha um monte de coisa. Então, a parte mais visível, que é o pico do iceberg, tá? Que todo mundo vê, qual é a sinergia. A lição 1 é essa, sinergia. Sinergia. Mas o que é mais fácil de ver? Sinergia de ativos, sinergia de sistemas, sinergia de compras, sinergia de margens, né? Sinergia de regiões. Qual é a parte que está debaixo da água, que ninguém olha? Tá? Cultura. Tem sinergia de cultura ou não tem? E se não tem, como é que eu bato uma maionese nova e faço com que preserve esta nova maionese batida com uma nova cultura? Que as pessoas que acreditam fiquem e as que não acreditam vão embora felizes, certo? Então, esse para mim foi o grande aprendizado. A outra coisa é fazer um M&A só pensando na sua aquisição. E pode ser que amanhã você vai querer repassar isso. Será que as condições que você negociou para aquele momento são sustentáveis? Essa é a lição número 2. Essa é a lição número 2. Ou seja, você quando faz o win, tem que pensar no way out também, porque esse negócio tem que ficar melhor, né? Você não é... Eu não estou falando para fundos aqui que sabem fazer. E tenho muito receio do que os fundos de verdade fazem com aquisições, principalmente quando tem visão de 7 anos sair. 7 anos não dá para fazer nada. Tá? Concordo. Então eu quero maximizar o meu ganho, né? E deixar o esqueleto lá pro outro. Eu acho que isso é um problema. Mas quando você pega, por exemplo, o 3G, o AGP, né? Você pega um caso de Brahma, Antártica, Ambev, né? É outra história. É de perpetuar com o negócio. Lojas Americanas é de perpetuar com o negócio. Teve seus tropeços, mas é de perpetuar o negócio. Então, acho que a primeira coisa que você tem que fazer é o seguinte. Quando você for decidir vender ou comprar uma empresa, pense em perpetuar o negócio. Tá? Você tem 2 opções quando você é o vendedor. E muitas empresas familiares no Brasil ainda vão passar por isso.
perpetuar, isso é aula de John Davis. Perpetuar ou vender. Se for vender, venda e vai ser feliz. Se for perpetuar, prepare para ser perpétuo. Não prepare para ficar um pedaço, dar um jeito, etc. Uma coisa que eu vou te dizer, Daniel. Toda vez que eu montei uma empresa para vender, eu nunca vendi. Toda vez que eu construí uma empresa para perpetuar, apareceu um monte de gente querendo comprar. Uhum. Então, essa é a visão. Quando eu estava no mercado financeiro, a gente fazia muito o que trader do passado faz, né? Mas eu vi aqui que ia subir, eu já estava vendo o gráfico e não é nada disso. A gente sabia que o negócio tinha que ser bom, que ele tinha que crescer para entrar no radar de alguém. O cara que compra uma empresa falando que ele já sabia que ia vender para aquele consolidador ou para aquele outro fundo é mentira. É mentira. Ele só sabe que ele precisa crescer e a margem tem que ficar boa para talvez entrar no radar de alguém. Daniel, e é muito verdade o que você falou. Eu queria provocar outra coisa, porque eu acho que a gente está caminhando para um negócio muito perigoso, que é deixarmos de ser investidores para sermos especuladores. E os negócios não suportam desaforo. E o curto prazo não é como o negócio foi construído. Qualquer negócio, Daniel, olha o contrato social ou olha o estatuto social. Quando você vê lá no artigo, lá, duração do negócio, você vai encontrar a palavra indeterminado. Não posso comprar um negócio para vender amanhã. Uhum. Não posso comprar um negócio para sugar todo o negócio e fazer. Então, eu acho que a gente tem que pensar, vou fazer uma aquisição, é porque ela vai gerar valor para todos os stakeholders. Não é só para o acionista, para todos os stakeholders. Tem que gerar valor para o colaborador, tem que gerar valor para o cliente, tem que gerar valor pela sinergia com o fornecedor, tem que gerar valor para a comunidade, tem que gerar valor para o meio ambiente, tem que gerar valor para o governo. Essa é a verdade. E claro, vai gerar valor para o acionista se tudo isso der certo. Sinergias, foca muito na cultura. E compra um negócio ou venda um negócio que você tenha certeza que vai ser perpetuado ou que já te deu uma saída. Lição 1 e 2. Mas te deu uma saída não é na mente da compra. Sim, eu entendi. No momento da compra. Porque senão você não está querendo perpetuar, você já está pensando na saída. Eu digo, é a mentalidade, né? A mentalidade. Você tem que pegar esse negócio e ele sempre ser melhor. Sempre ser melhor e sempre ser vendável, tá? Não quer dizer que você construiu para vender, tá? O M&A tem que ser uma opção, não uma obrigatoriedade. Se é obrigado a fazer M&A, você vai ter que ceder. Vai fazer na bacia das almas. Tá? É só quase coação. Então, esses, eu acho que são os pontos fundamentais. E, claro, tem que olhar gente. Gente é fundamental. Então, junto com cultura, a gente tem que falar de pessoas. Ter as melhores pessoas no melhor lugar. O Jim Collins, ele fala uma frase nesse livro que é: primeiro põe as pessoas no ônibus, depois diz para onde vai. Lá no Capitalismo Consciente, a gente diz assim, cara, você não pode botar as melhores pessoas num ônibus que não tem destino. Então você precisa de um líder que diga para onde vai. Líderes não devem apenas dar tarefas para as pessoas executarem, mas tem que dar, principalmente, algo para elas acreditarem. É por isso que a gente levanta todo dia. Eu entendi bem o que você quer dizer, porque uma coisa é o que dizem de ser cultura, outra coisa é o comportamento das pessoas. E às vezes a cultura parece ser muito linda, mas o comportamento das pessoas é péssimo. Né? E é essencial isso num M&A. Quem toca o negócio no final do dia, por mais que tenha IA, por mais que tenha atendente virtual, são as pessoas. São as pessoas, que inclusive alimentam todas essas ferramentas que você falou. Exato. Né? Hugo, o que você está fazendo agora? Você teve uma carreira brilhante no varejo, a gente contou bastante aqui, obviamente com foco em M&A, mas o que você hoje é a sua maior ocupação? Eu sei que você está como presidente do Capitalismo Consciente, se você quiser falar um pouquinho para depois a gente dar o recado final para o público. Tá. Bom, quando eu saí do Pão de Açúcar, né, eu já tinha conhecido o Capitalismo Consciente lá no Pão de Açúcar. Então, quando eu saí, me juntei com mais outros 20 brasileiros e cofundamos o Capitalismo Consciente no Brasil, que existe há 13 anos, né? Hoje a gente é um grande think tank, né? Tem grandes conteúdos de educação também.
Mas muitas empresas nos dizem assim, ótimo, eu quero ir para esse caminho, me ajuda a chegar lá. Então a gente está dando uma repaginada agora para fazer esse me ajuda a chegar lá. Tá? Hoje o Capitalismo Consciente tem uma CEO, a Daniela Garcia, né? Eu sou o presidente do conselho e tem um pequeno time de 6 pessoas que toca o negócio relacionado às empresas que hoje são associadas, as pessoas físicas que são associadas e multiplicando tudo mais. E a grande multiplicação é essa, né? Como é que eu gero prosperidade, riqueza e bem-estar para todos os stakeholders de forma equânime? Esse é o ponto final do Capitalismo Consciente. Além disso, eu, quando saí do Pão de Açúcar, me especializei em conselhos de administração. Então eu fiz desde um High Performance Board no IMD, IBGC, Conselho Mudando o Jogo, Dom Cabral, Go New, e hoje eu sou instrutor do curso avançado da Board Academy para conselheiros, sou instrutor do curso da Fundação Getúlio Vargas para conselheiros familiares, de empresas familiares, né? Já tive uns 10 conselhos de empresas, hoje eu não estou em mais nenhum, e estou em conselhos de institutos. Então, Instituto para o Desenvolvimento do Varejo, porque eu não posso deixar o varejo, certo? Tá no sangue. Que tem os 70 maiores varejistas do Brasil, hoje eu sou conselheiro independente lá. E lidero o comitê de ESG. Estou no comitê de ESG da ABAD, Associação Brasileira de Atacadistas e Distribuidores, no comitê de ESG da Abralog, Associação Brasileira de Atacadistas e Lojistas. Estou como convidado na diretoria do ASIMP, Associação, né, das Indústrias de Pequeno e Micro Porte, né? Estou como conselheiro há muitos anos do Instituto Jô Clemente, que era a antiga PAI de São Paulo, que é o lado social que eu acredito profundamente nas pessoas com deficiência intelectual, né? E agora estamos tratando também do TEA, né? Que é muito importante, que era um assunto ainda muito tabu. Sou conselheiro e investidor de uma série de startups, né? Que estão, a principal é a Help, né? Que tem todo um papel com o varejo, que tem desenvolvido, e outras que estão desenvolvendo aí, né? Mas o que eu mais gosto de fazer é mentoria. Mentoria, consultoria, né? Ajudar jovens, né, a se especializarem, a serem lideranças melhores amanhã. Onde o pessoal te encontra, se quiser ser ter você como mentor? Tem 2 caminhos. Um é direto comigo e o outro tem uma plataforma que eu faço parte chamada Top to You, que normalmente as empresas contratam para mentorar middle management. Então essa você tem que entrar pela empresa. Se você quer entrar direto comigo, vem direto comigo, né? E via redes sociais, isso? Via as redes sociais, via meu LinkedIn principalmente, né? Como que tá seu LinkedIn? Hugo Betlin. É B-E-T-H-L-E-N. Tá? É porque tem o TH. Betlin, né? Como diz a minha esposa, que é agregada, né? Ela falou, quando ela vai soletrar, ela fala Betlin. Aí você não esquece. Escreve certinho, tá? Mas muito bem. E como eu não posso deixar de estar no varejo, eu há 2 anos e meio já estou como Senior Advisor para varejo na Álvares Marçal Performance, né? Onde eu também trabalho junto com companhias, busco clientes que, mais do que continuar tocando seu negócio, querem alavancar a sua performance em todas as linhas. Não só em turnaround, não só em processos, né? Que é uma coisa que eu acredito muito. Então, esses são as frentes que eu estou hoje. Tenho também a questão toda de o que eu faço, né? De esporte, o que eu gosto do fazer. Já pedalei muito, já fiz o Race Across America, atravessei os Estados Unidos uma vez pedalando em 2010, né? Eu digo que fiz uma vez para contar pro resto da vida, né? E já não pedalo há algum tempo, mas tá lá as bikes paradas, né? Mas eu encontrei o pickleball como esporte de raquete, que segundo os especialistas, né? Qualquer esporte de raquete é o que vai garantir a sua melhor envelhecimento por causa do raciocínio rápido. Hugo, muito obrigado. Eu queria fazer um agradecimento especial pro pessoal da XP, a Giovana
e o Gustavo, que fizeram a ponte comigo, com o Hugo, num evento, né? Founder to Founder. Agradecer a eles, agradecer o seu tempo. A canequinha é um presente. Opa. Agradecer a minha equipe, Flávia, obrigado por tudo. Obrigado aí o pessoal do estúdio também. E foi um prazer, tá? Vamos tirar uma foto pra gente lembrar desse momento? Obrigado, Daniel. Foi um uma prazer aula. enorme. Obrigado.